Fala galera, boa noite, Fabiano TX. Eu vou explicar aqui rápido essa planilha que eu fiz, esse sisteminha de captação de resultados, tá? Para montar um banco de dados para no final de um mês eu conseguir aí ter uma estatística de referente às entradas, né? Diferente aos gains, referente aos stops, tá? Do indicador. Eu fiz para índice e fiz para dólar. Vou explicar rápido aqui como é que funciona a questão do índice aqui. Para o índice, tá? A captação de estatísticas. Eu lanço aqui todos os dias as entradas, tá? E os stops e os gains, de acordo com o operacional. A gente tem 4 estratégias no operacional. Eu só estou lançando aqui as 2 primeiras estratégias, que é a de reversão e a de continuidade, tá? Porque se eu for lançar todas as estratégias, essa planilha aqui vai explodir. É muita informação e o índice de assertividade ele vai aumentar mais ainda. Então, eu utilizo somente as duas estratégias que são mais utilizadas, né? Que mais aparecem mais vezes no dia, tá? Não são muitas entradas, mas as entradas que dão, elas são extremamente lucrativas devido à quantidade de pontos que a gente consegue capturar. Outra coisa, a questão de ponto, gente, eu estou lançando aqui na planilha somente a pontuação inerente ao indicador, tá? Que o pessoal que tem aí, que assina o indicador, sabe que o alvo é sempre de linha contínua até linha contínua, tá? Linha tracejada, a linha tracejada, que são os alvos do indicador lá. Só que o pessoal que está na mentoria consegue capturar aí pontuação maior, tá? Mais ampla, mais lucrativa devido a regiões de preço. A gente consegue segurar o preço além, tá? Mas a gente pede ali para o pessoal ter atenção especial com os alvos do indicador, porque tem a ver com o ciclo de ondas, onde começa uma onda, um movimento, onde ele termina o movimento, tá? Eu peço para o pessoal focar muito nessa questão do início e o término da onda. Vamos lá, a gente capturou, eu montei esse banco de dados, tá? Essa semana, então eu peguei assim, do dia 22 em diante, não peguei o mês inteiro. Vou começar agora a catalogar isso de fato a partir de amanhã, dia 1º de junho, e vou catalogar o mês inteiro. Mas somente com esses dados que eu tenho aqui, ó, somente com esses dados, eu já consigo extrair algumas informações interessantes do indicador. Uma delas é essa daqui, no que diz respeito aos gains. Quando eu lanço entrada 1, entrada 2, entrada 3, entrada 4, entrada 5, tá? São as 5 primeiras entradas do dia, né, do indicador. E eu lanço isso aqui num gráfico, né, esse gráfico aqui de pizza, eu consigo deduzir o seguinte: 36% dos gains, referente somente aos gains, das operações que foram assertivas, 36% delas se deram na segunda entrada, tá? Isso quer dizer o quê? Que você pode, num primeiro momento, através somente dessas informações, deduzir que a segunda entrada do dia ela tende a ser mais assertiva. Ela pagou uma pontuação maior, 2.565 pontos. Não foi uma diferença muito gritante da primeira entrada. Mas a gente através dessa estatística, a gente consegue deduzir uma outra informação, tá? Qual informação importantíssima que a gente consegue com essa estatística? A gente consegue entender o seguinte, que as melhores entradas, as mais lucrativas, as que o mercado anda mais, as que paga mais, são as primeiras entradas do dia. Isso quer dizer o quê? Que eu consigo excluir, deixar de operar
a partir de um certo período de tempo, de horário. Eu não cataloguei aqui também a questão do horário, mas eu não preciso fazer isso. Por quê? Porque eu trabalho aqui com quantidade de entradas, eu não estou preocupado com o horário. Então, quando eu lanço essas informações no gráfico, eu consigo entender se 36% das operações são assertivas na segunda entrada. Isso quer dizer o quê? Que eu vou dar mais importância para a segunda entrada do dia. Quando o indicador me der a primeira entrada do dia, eu posso me dar o luxo de recusar essa entrada. Isso aqui é uma hipótese, tá, gente? É uma hipótese, não quer dizer que você não vá fazer a operação. Mas num futuro próximo, quando você de posse dessas informações, você consegue escolher qual a melhor entrada, qual a mais eficaz, qual tem a maior probabilidade de acerto, tá? Tendo em vista este dado importante, 36% das operações que deram certo e foram positivas, 36% delas ocorreram na segunda entrada. Tá? E vocês reparam que vai diminuindo a quantidade de pontos à medida em que vão se afastando as entradas. Entrada 3, entrada 4, entrada 5, olha só como é que vai diminuindo a quantidade de acerto. Muitas entradas aqui nem deram, né? A gente nem teve 5 entradas no dia. Tá? Na quarta entrada, a gente vê aqui 3 operações no zero, somente 2 que deram certo, tá? Aqui já foram 3 e na segunda entrada isso vai aumentando mais. Ela tem uma entrada assertiva a mais. Isso aqui, gente, nesse período, o período é pequeno para ter uma informação. Uma coisa é certa, o indicador em si, ele é extremamente assertivo. Independente se foi na primeira entrada, se foi na segunda, se foi na terceira, independente disso. Outra coisa, outro dado importantíssimo, para o pessoal que é assinante, eu distribuí lá, eu liberei um gerenciamento de risco para essa estratégia. E nesse gerenciamento de risco, eu desenvolvi lá uma estratégia que se chama estratégia das 3 entradas. Isso quer dizer o quê? Que o número máximo de entradas que você vai realizar no dia são 3, tá? São 3 entradas. A gente tem 5 entradas aqui. Não quer dizer que você, no mesmo dia, vai realizar 5 entradas. Por que eu coloquei 5? Tem até mais, tá? Às vezes tem 7 entradas, 8 entradas. Eu não vou capturar todas, porque eu já cheguei a essa conclusão de que à medida que o tempo vai passando, as horas do dia vão passando, a chance dessas operações serem positivas, elas diminuem. Não quer dizer que elas vão ser negativas, mas isso quer dizer que quando você começa a ter muita operação no 0 a 0 ou operações que não dão entrada, isso quer dizer que o mercado ele já chegou numa saturação, ele já chegou numa consolidação ou numa exaustão de movimento, tá? Então o mercado ele não fica mais um mercado esticado, tá? E sim um mercado lateral. Por isso que não vão aparecer tantas oportunidades para você estar entrando. Isso você consegue extrair dessa estatística. Estou entregando isso aqui mastigado para a pessoa. Estou entregando mastigado, tá? E a gente tem um gráfico do loss também. Das operações perdedoras, 50% delas foi na segunda entrada. Das perdedoras, tá? Das operações perdedoras, elas apareceram mais na segunda entrada do dia, tá? E das operações vencedoras, 36% delas apareceram na segunda entrada do dia. E aí, para finalizar aqui a questão da estatística, a gente tem aqui o gráfico de gains versus stops. De todas as entradas que a gente teve nesse período, 70% foram vencedoras e 30% perdedoras. Tá? Esse aqui foi o gráfico de gains versus stops. De todas as operações, 70% vencedoras, 30% perdedoras. Isso quer dizer que o nosso percentual de acerto
real é esse aqui, tá? É esse aqui. Eu não fico focando muito em taxas, né? Igual que a gente tem uma taxa aqui de assertividade, ela está girando em torno de 45%. Mas olha o que importa pra gente isso daqui, ó. Olha a quantidade de pontos que o indicador deu nesse período, 7.791 pontos positivos, tá? 7.791 pontos positivos. Mesmo você tendo todos esses stops aqui, na verdade nem foram muitos, olha só, foram pouquíssimos, e olha o tamanho dos stops, tá? São stops curtinhos. E aí que está o problema, a taxa de assertividade, ela não conta o tamanho da sua assertividade, ela só conta a quantidade, quantas vezes você acertou e quantas vezes você errou. É simples a conta. Simples, não tem como. Ela não mensura a qualidade das entradas. Olha só. Olha a qualidade desse gain para a qualidade desse loss. Até o loss tem qualidade. Olha só. Tamanho do loss e o tamanho dos gains. A taxa de assertividade, ela não captura, ela não consegue mensurar essa qualidade das entradas, tá? Por isso que taxa de assertividade você não deve levar em conta. Não perca muito tempo com isso, taxa de assertividade. Tem gente que vende aplicativo, vende alguma coisa dizendo para você que a taxa de assertividade é 90%. E daí? Você pode ter uma taxa de assertividade de 90% e não ser lucrativo. Por quê? Você pode acertar 90% das operações com 150 pontos, mas errar 10% com 1.000 pontos. Você acha que você vai estar positivo no final do mês? Se você conseguir provar para mim que você pode ter uma taxa de 30%. Sua taxa de assertividade pode ser de 30% e você ser um cara lucrativo. O seu indicador, o seu operacional ser lucrativo. Então, não foque em taxa de assertividade, tá, gente? Foque na qualidade, a qualidade dos alvos, qualidade dos pontos que você vai pegar em detrimento dos pontos que você vai perder. Porque o stop, ele aparece. Não se iludam. Stop existe, stop é real e o stop, ele é seu aliado. Se você tiver um gerenciamento bacana, o seu stop vai ser seu aliado. Tranquilo? Eu vou mostrar rápido aqui o dólar, mas o objetivo meu aqui é mostrar, de fato, mostrar apenas o que a planilha mostra, né? Tentar interpretar aqui as nuances da planilha, desse sisteminha aqui que eu desenvolvi para poder montar esse banco de dados estatístico do meu operacional. A gente tem a mesma coisa, eu peguei do dia 22 no dólar até o dia 31 de maio. A gente teve aí um total de 254 pontos, tá? Mesma coisa, vamos olhar aqui, 39% das operações assertivas foram na segunda entrada, tá? Se repete aí a mesma estatística do índice. Talvez tenha esse motivo, porque as primeiras entradas elas costumam aparecer antes das 10 da manhã, e é um horário que o mercado ainda está indeciso. É um horário que o mercado ainda está indeciso. Apesar de que, gente, eu vou ser muito sincero para vocês, o nosso operacional, o nosso indicador, eu não fico muito preocupado com isso, não. É óbvio que aquele momento ali, 9 horas, 9h10, 9h15, é sempre um momento muito tenso de operar. Porque o mercado ele faz umas bagunças, né? uns movimentos estranhos que te levam a duvidar, tá? Da assertividade do indicador naquele momento. Mas ele tem demonstrado um acerto muito interessante, mesmo num horário muito precoce, que é o de 9 até 9h20 mais ou menos, é a hora que o mercado ainda está muito indeciso. Mas ele tem demonstrado uma assertividade grande, olha só, 87 pontos capturados, ó. Foi até maior do que a segunda entrada. Mas é o que eu falo para você, aqui não mensura a qualidade dos pontos, e sim a quantidade. Por isso que a taxa de assertividade ela não influencia muito. Mas é um dado que eu preciso ter aqui, que eu coloco, né, de referência, mas eu não foco muito nisso.
A pessoa às vezes é ingênua, vai adquirir um produto, o cara vende para ela, fala que é de 90%, aí ela, então isso quer dizer que é 90% eu vou ficar rico. Não, nada a ver. Às vezes o cara não fala que é 90%, mas o cara é scalper. Aí ele faz lá 90% das operações dele assertivo. Aí ele pega 100 pontos, mas os outros 10 ele perde 1.000 em cada um. Pô, você acha que no final do mês ele vai estar positivo? Não vai. Impossível. Impossível. Então a gente deduz o seguinte: essas semanas, olha só que legal, a gente teve 3 stops no dólar. 3 stops apenas. Apenas, tá? E a pior entrada que foi o pior momento de entrar foi na quarta entrada. A gente teve aí só um loss, um stop de menos 6 pontos, tá? Não tivemos nem pontuação positiva na quarta entrada. Em compensação, o dólar, olha que legal, gente, estatística é muito bacana. O dólar tem uma performance melhor na parte, estou falando em comparação, não é melhor que de manhã, em comparação com o índice, o dólar ele performa melhor na parte da tarde em relação ao índice. Em relação ao índice, porque o dólar continua sendo excelente na parte da manhã. Eu estou falando em comparação à parte da tarde do índice, o dólar ele ainda é melhor, tá? Ele ainda te paga aí mais pontos do que o índice. Dá uma olhada no índice aqui, ó. A gente vê que na parte da tarde o índice nem teve pontuação assertiva, né? Pontuação positiva. E essa até a quarta entrada aqui, ó, ela já é também na parte da tarde, no finalzinho da manhã na parte da tarde. Ela, tá vendo? Pagou poucos pontos. Então a gente percebe que 2 entradas somente, ó. A quinta entrada no índice nem entrada deu. Nem entrada deu. Então, em comparação ao índice, o dólar à tarde ainda é melhor. Tá? Então, se é um camarada que quer operar, só posso operar à tarde. Você vai dar preferência para quem? Para o dólar. E você não vai achar muitas oportunidades, não. É uma, duas. Hoje teve uma operação à tarde de venda no dólar que pagou cerca de 44 a 50 pontos no dólar na parte da tarde. Uma entradinha só. Uma entrada de reversão linda. Demorou horrores, demorou quase 4 horas a operação. Mas foi buscar um alvo longo lá, alvo de big play. Aí é para quem faz a mentoria, tá? Mas pagou os 24, até catalogado aqui, ó. 24 pontos pagou o alvo da estratégia. Beleza? Gente, é isso que eu tinha para mostrar. Eu mostrei aqui o gráfico de gains versus stops. Mesmo percentual, o dólar está com 81%. Tá? De todas as operações, 81% de vitórias, de gains, contra 19% de stops. Já deu para perceber que o indicador ele é sensacional. Tá aberto lá para quem quiser adquirir a assinatura, pode ficar à vontade. Assinatura muito barata, perto do que o operacional entrega. Lembrando, isso aqui não é só um indicador, tá? Ele é um operacional, ele tem 4 estratégias para você operar esse indicador. Estou te entregando 4 estratégias. Se você quiser dar um passo a mais, você pode fazer a nossa mentoria. Você vai aprender sobre regiões de preço, sobre ciclo de onda, tá? Eu ensino lá também scalp. Você pode fazer scalp nas big lines. Eu ensino a fazer isso aí. Eu ensino a fazer correção de operação, né, que começou errada. Você consegue corrigir operações. Eu não recomendo muito, tá? Eu sou adepto do aceitar o stop e acabou. Se você fez seu gerenciamento 3 entradas por dia, você pode observar aqui, ó, que nessa semana aqui, nessas operações, foram um total de 22 operações, nenhuma delas você tomou stop 3 vezes seguido. Nem no índice. Ó. Eu vou procurar uma aqui para vocês verem que nem no índice vocês tomaram. Ó, não teve nenhuma vez sequer que vocês tomaram 3 stops seguidos. Ó, aqui você foi lá e tirou tudo. Os 2 stops iniciais você tirou aqui, ó. 348 pontos. Foi o pior dia, tá?
Foi o pior dia. Hoje o que acontece? Hoje é o último dia do mês. O índice, isso aqui é só uma observação. O índice veio de uma operação ontem, de um movimento muito grande. Então hoje era natural que ele ficasse numa exaustão. E além disso, é o último dia do mês, tá? É dia de rolagem de dólar. Então, assim, o índice hoje ficou lateral, exatamente lateral. Tanto que ele deu só um stop de 150 pontos e não teve mais oportunidade de entrada. Mas em compensação, você tirou isso aí lá no dólar. Para quem opera os dois ativos, para quem não operou, ficou com prejuízo de 150. Cara, se você for disciplinado, se for um cara disciplinado. Gente, e outra coisa, isso aqui eu tô falando das duas estratégias só. Eu ainda tenho uma terceira estratégia que a gente chama de rejeição, que muito provavelmente apareceu hoje no índice em algum lugar lá e você não ficou negativo. Se eu jogar essa estratégia de rejeição aqui, esse negócio aqui buga. Essa planilha vai estourar, vocês não vão ver dia negativo aqui de jeito nenhum, se eu jogar a rejeição aqui. Tá? Só que o cara tem que pegar a operação, já falei, não adianta ficar com medinho de stop. Você já viu estatisticamente, estou te comprovando estatisticamente que o indicador ele funciona, tá? Ele é assertivo, só que você tem que pegar e fazer, tem que ter atitude. Não adianta você ter conhecimento se você não tem atitude, beleza? Você não vai sair do lugar. Valeu, galera. Tamo junto. Boa noite, tá? Vamos começar aí amanhã, o primeiro dia do mês. Começar com o pé direito. Planilha nova, banco de dados vou zerar e vou jogar para o mês seguinte, né? Mês de junho. E a gente vai catalogando isso daí para poder tirar aí o melhor proveito do indicador. Beleza? Tamo junto, valeu. Passa a seguir o preço.